Barretos, fazendo o que tem que ser feito. Jornal FM. Café com Prosa, com Rafael Dutra. A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora, toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Faz o trânsito, começa por você. Dia dos Namorados, Not Shopping Barretos. Amor, meu porto seguro. Até 12 de junho, nas compras acima de R$250. Concorra a 8 pacotes para Porto Seguro com acompanhante tudo pago da Azul Viagens. Not Shopping Barretos. Várias versões do presente para o seu amor. Para o seu amor. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Café com Prosa, com Rafael Dutra. É isso aí, muito boa tarde. Está começando o programa Café com Prosa. Em Barretos agora, 5h07. O programa, a Rádio Jornal, é transmitido para mais de 15 cidades. Nós estamos aqui ao vivo e nós seguimos com vocês até às 6 horas da tarde. Comigo aqui, presente, na verdade agora operando duplamente a nossa mesa de som, Adilson e Henrique. Boa tarde para vocês. Muito boa tarde, um bom programa para você e estamos aqui prontos para auxiliá-los. É isso aí, muito obrigado. E aqui também comigo, meu amigo fotojornalista, Aquino José, que hoje está fazendo aniversário, está completando mais uma primavera. São muitos anos contando histórias, não é verdade? Nossa saudação a todos, né? Uma satisfação retornar a casa. E apesar de
alguns anos, né? Que nós já temos uma certa experiência na vida. Estamos aí aprendendo a todo dia, né? Com muita gente nova. É isso aí, e o nosso café hoje promete ser quente, né? Nós estamos aqui recebendo ele, que é o Thiago Henrique Pereira de Souza, conhecido também como DJ Tips, é isso? Também. E ele é empresário e possui uma empresa de som e iluminação. Ele oferta seus serviços para festas, para casamentos, para aniversários e para eventos corporativos também, né? Nós vamos conhecer hoje um pouquinho desse universo do som e da iluminação com ele, Thiago. Boa tarde, Thiago, é um prazer receber você aqui. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Aquino, todos os presentes, todos os ouvintes aí da rádio. Thiago, antes de tudo, quem é você? Difícil essa pergunta, né? É difícil fazer uma autodefinição, às vezes, mas, bem, sou um cara que sempre fui muito apaixonado pelo que eu faço. Desde pequeno aprendi a gostar desse ramo que atuo até hoje, já atuo já faz um certo tempo. E é isso aí, sou um cara que sempre gosto de pesquisar coisas novas, buscar novas tecnologias e basicamente é isso. Tá, vamos fazer com o histórico aqui da sua vida, né? Você trabalhou também na área de informática, né? Com impressoras, depois também se formou também na área de engenharia, né? E também veio trabalhar com som e iluminação, no qual você trabalha já há 20 anos. Faz um histórico aqui para o nosso ouvinte sobre esse conhecimento seu. Sim, bem, na verdade, só corrigindo, eu não cheguei a me formar na faculdade de engenharia. Eu quase terminei o curso de engenharia elétrica. Foi uma pena não ter terminado aí, mas foi nuances da vida aí que acabei não terminando, mas parti para outros caminhos, né? Para esse caminho do empreendedorismo. Sempre gostei de empreender, né? Essa vontade de empreender veio muito do meu pai. Ele sempre teve vários negócios também. E eu comecei a mexer com equipamento de som, iluminação, desde muito jovem, assim. Eu tive muita influência eu tenho 2 tios, assim, que sempre mexeram muito por conta própria com equipamentos para a parte de carro particular. Faziam particular, tudo deles ali. E eu estava sempre junto, acompanhando, eles gostam muito disso, mas nunca trabalharam profissionalmente. Mas eles acabavam me levando para... Quando tinha boate do Grêmio, da União, eu era novo e eles me levavam junto. Era uma bem tranquilo ali e eu fui gostando, aprendendo a gostar disso. E aí comecei a mexer desde cedo, né? Aos pouquinhos em casa, você vai comprando uma coisa, trabalha com alguma outra coisinha, tudo. Mas nesse meio do caminho eu também mexi bastante com informática, que também é um setor que eu gosto. Um setor de tecnologia também, né? Então tá muito ligado também. Hoje o som e iluminação, ele é na sua maior parte hoje digital. Então assim, e aí eu tive uma empresa de informática, eu trabalhei para algumas empresas, trabalhei com Maurício Suzuki, Pedro Sanches, assim, trabalhei com eles durante um tempo, tudo. Tive a oportunidade de aprender muito com isso. Hoje é um conhecimento que me agrega demais na minha empresa. E tive uma empresa que aí eu tive um sócio, nós montamos uma empresa para trabalhar com assistência informática e também com assistência em impressoras. A gente trabalhou muito com impressoras, alugava impressora, aquele sistema de outsourcing, né? Você coloca a impressora lá dentro de uma empresa, dentro de um cliente, aí o cliente paga por cópia, né? Então nós tínhamos impressora na FEB, que era o nosso maior cliente, assim. E atuei muitos anos nisso também, mas aí sempre atuando junto com o som, só que o som ainda era, nesse período ele era paralelo, né? Só que chegou uma hora que foi crescendo e como é o que eu gosto mais, né, minha paixão maior, aí eu acabei abandonando o setor de informática e ficando só com essa parte de eventos mesmo. E aí, então, aí, quando você veio para o setor de eventos, né, o que hoje é o seu maior cliente? É a festa de casamento? É a festa de aniversário? É o evento corporativo? Quem que te contrata ou te contrata mais? Olha, é bem segmentado, sim, mas hoje a maior parte dos eventos que eu faço são casamentos, aniversários de 15 anos,
que hoje tanto casamento quanto 15 anos se tornou super produções, assim, né? Nós vemos hoje muitos eventos assim que é um negócio assim gigantesco. As pessoas investem muito nesses eventos hoje em dia. Então, hoje meus maiores clientes são os casamentos, os 15 anos e os eventos corporativos também. Que hoje também, depois da pandemia, foi um setor que explodiu, assim, foi os eventos corporativos. Antigamente as empresas, eu não via tanto as empresas fazendo grandes eventos para fazer um lançamento, às vezes, de produto ou de lojas e tudo mais. Você via isso mais nos grandes centros. Hoje não, hoje as empresas já perceberam que é interessante realizar esses eventos e agrega muito. E aí, para o nosso setor, a gente embarcou nessa jornada junto com essas empresas e está sendo muito interessante também. Hoje são acho que são os 3 maiores segmentos que eu atendo, é isso aí: casamento, 15 anos e os corporativos. E como que os clientes chegam até você? Vem através do cerimonialista, vem do decorador, vem das redes sociais? Como é que eles te acham? São esses 3 que você citou são os principais, assim, né? São as formas que o cliente mais me encontra. A indicação, ela é muito importante no evento, né? Porque o cliente, ele precisa de um profissional que não vai deixar ele na mão, porque é que nem eu falo, a questão do evento é que a responsabilidade é muito grande, porque é uma situação que você não pode deixar para outro dia. Você não pode falar assim, olha, eu tive um problema X ou Y e eu não vou te atender, vou poder te atender semana que vem. Você não pode fazer isso, porque o evento, você tem muitos profissionais ali trabalhando e você não tem como adiar, né? Tem data e hora para acontecer. Tem data e hora para acontecer, você não tem como fugir daquilo. Então, o cliente busca uma indicação porque ele quer uma chancela, né? Para ele é importante ele ter uma chancela de que, olha, esse profissional é bom, vai te atender. Então, assim, a indicação é muito importante. Então, os clientes vêm muito pela rede social também, porque a rede social hoje, né, a gente sabe, se tornou um veículo, assim, muito interessante, porque ele ainda mais no meu caso, você tem toda uma parte visual, né? O cliente, quando ele vê um Instagram, o Facebook, ele vê a postagem, ele consegue enxergar aquilo que ele vai contratar, porque o som e a iluminação, ele é muito técnico, né? Você fala para o cliente, olha, eu vou te alugar o equipamento tal. O cliente não entende o que aquilo faz, como aquilo funciona, para que serve. Então, através da rede social, o cliente consegue ver o resultado final do que você está vendendo. Então, isso é muito interessante e agrega demais. E as indicações também. Os cerimonialistas, geralmente, assim, indicam bastante. É uma peça muito chave para o meu negócio. Decoradores também indicam bastante. Eu acho que são os 2 profissionais que nos indicam bastante assim para os eventos. É uma das melhores maneiras de chegar no cliente através desses profissionais. Aquino? Aqui estamos lidando com a questão de sonoridade, né? O que é um bom som? Olha, o bom som é um som que agrada o ouvido ali do ouvinte, né? De uma maneira que não seja agressiva e que seja limpa, né? Que a pessoa entenda bem o que ela tá ouvindo, né? Então, o bom som é aquele som que ele entrega com qualidade e na pressão sonora certa, né? E é onde a gente consegue, o técnico consegue manter esse equilíbrio no evento. Tem evento, né? Não sei se é por causa da minha idade, que eu já estou um pouquinho avançada, mas é terrível ficar num evento em razão da altura do som. Como é que consegue esse equilíbrio? Assim, aí tem uma questão que que até foge um pouco da parte de... Como é que eu posso falar? Da parte do som mesmo, e já entra até um pouco na parte logística. Porque assim, o som, você regular, por exemplo, pressão sonora, é muito simples, né? A grosso modo é simples. Você tem um botão que você sobe e desce, igual o botão de volume que você tem na sua televisão. Porém, você, por exemplo, esses eventos que eu atendo são eventos, um casamento, por exemplo. Você tem ali pessoas da melhor idade e você tem jovens. Então, e aí você tem uma turma que quer ir para a pista de dança e quer uma pressão sonora alta ali para curtir, e tem o pessoal que quer conversar.
E aí é difícil, às vezes, você, né, chegar nessa harmonia. E aí é na hora que entra, às vezes, essa parte logística, que entra os outros profissionais também. Então, por exemplo, um cerimonial, ele às vezes vai direcionar, fala, olha, esse pessoal eu vou colocar num lugar do salão que o som vai chegar, não vai chegar tão alto. Eu vou colocar esse pessoal que é mais jovem mais aqui perto da pista. Então entra também uma parte logística para organizar o evento, entendeu? E aí, e também vai do bom senso do técnico, né? Tem técnico que a gente fala que gosta de trabalhar no vermelho, né? Que é quando o cara manda volume, você vê aquele LEDzinho vermelho assim que não chega nem a piscar. Então tem os técnicos que gostam disso, mas aí o cara tem que ter um bom senso, ver o tipo de evento que ele está atendendo. Então assim, é um evento social, você não precisa de ter tanta pressão, é diferente de um show, de uma baladona que você precisa de uma pressão sempre bem alta, né? A sua empresa aluga somente o som, a iluminação, ou também tem o técnico que opera? Nós oferecemos assim, a minha ideia, ainda estou caminhando para isso, né? Sempre caminhei para isso, mas é uma jornada que é meio que sem fim. Mas a ideia nossa é oferecer a solução completa. Então hoje, quando eu fecho com o cliente, são assim, alguns serviços dessa parte de estrutura são poucos os que eu não atuo. Mas na maioria dos casos a gente vai chegar e vai oferecer um pacote completo. Então assim, tem o som, tem a iluminação, tem a treliça, que são aquelas estruturas de alumínio para montar os equipamentos. Tem o painel de LED, tem o palco, tem o piso de LED, que é aquele piso de vidro iluminado. Sistema de iluminação decorativa, que é aquela iluminação focada em pontos estratégicos que você consegue regular a intensidade da luz e tal. E nisso já vem um time de técnico também. Eu atuo, eu opero, eu tenho funcionários também que operam, então fica um responsável por operar o som, outro a parte da iluminação, outro com o painel de LED. Então a gente já chega para oferecer uma solução completa. Sua empresa só faz eventos, tipo casamento, formatura, ou faz os shows artísticos também, com artistas, com cantores, como que é isso? Assim, hoje eu foquei um pouco mais no evento social e corporativo, porque assim, são ramos que são um pouco distintos, né? Então, por exemplo, o cara que vai atender somente show, ou ele pretende atender o show, ele vai precisar de focar o investimento dele no que o show demanda mais. Então ele vai focar em comprar backline, que são os equipamentos para atender grandes bandas aí que exigem, né, um equipamento mínimo e tal. Então assim, ele vai focar naquilo. Já o cara que vai fazer, por exemplo, no meu caso, eventos corporativos e sociais, você já tem que focar um pouco nisso, mas você também tem que focar nessa parte que eu falei de iluminação decorativa, de piso de LED, e algumas outras coisas que nos grandes shows já não é muito foco, entendeu? Então, assim, eu atendo, só que eu hoje não consigo atender grandes artistas, entendeu? Nos casamentos mesmo, aniversários e corporativos, a gente atende bandas da região, até bandas assim de nível nacional, que elas também vão pedir um equipamento ali, né, para poder trabalhar. Mas assim, eu foquei nisso, então a gente atende bandas, mas não bandas gigantes, né? Esses artistas de renome, assim, não foi pro caminho que eu foquei. Nós estamos numa emissora de rádio, né? Onde se ouve muita música também. Sim. Você que trabalha com evento, né? O pessoal gosta mais que tipo de som? Barretos só sertanejo ou tem gostos alternativos? Olha, o público varia muito, principalmente no evento social, porque aí você tem, eu já atendi casais, por exemplo, no caso dos casamentos, já atendi casais que eram apaixonados por rock, já atendi casais que eram apaixonados por sertanejo ou por pagode e tudo, e aí a nossa empresa, a gente sempre faz esse trabalho assim de fazer o evento ser bem personalizado. Então, nós oferecemos também o DJ, né? Então, nós temos ali alguns DJs que a gente tem contato e indica pro pessoal. E aí a gente vai indicar aquele DJ que encaixa com aquele perfil. Ó, esse perfil é mais balada, esse perfil é mais variado, tudo. Então, varia bastante. Mas, assim, no geral,
Hoje o sertanejo é muito forte, não só pela região, mas é que o sertanejo tomou uma proporção assim, né, nacional muito grande. Então o sertanejo é muito forte, o funk é muito forte. Aniversário de 15 anos, a meninada quer ouvir funk. Não tem jeito, assim, é um negócio que não tem jeito. Mas eu acho que aqui na nossa região tem muito disso. Pessoal, flashback, os clássicos não morrem, né? Os clássicos sempre estão em moda aí. É uma questão bem técnica, né? Já aconteceu, né? Pode saber os detalhezinhos, né? Sim. E quando acaba a energia, já aconteceu um evento que você está, acabou a energia, como é que faz? Já aconteceu muito. Já aconteceu muito, mas aí essa é uma área que eu não atuo, mas que tem muito nos eventos, são os geradores de energia, né? Então, assim, é um equipamento que é um gerador de energia, ele trabalha com motor, na maioria das vezes é a diesel, né? Os de grande porte são sempre a diesel. Então, é um equipamento que o pessoal geralmente contrata. E eu indico, né? Quando o pessoal vai fazer reunião, eu falo, olha, eu indico você contratar um gerador. Porque você você tá gastando às vezes 100, 200, 300 mil para fazer um evento. E por conta de um aluguel de um equipamento, você tá fadado a perder seu evento inteiro, né? Porque se uma energia acaba, pode ser que ela volte em minutos, pode ser que ela demore horas. Então, assim, eu já passei por situação de estar com gerador no evento e situação de não estar. E também já passei por situação de voltar a energia rápido e situação da energia não voltar. E aí a gente não tem o que fazer. Então, assim, o que a gente faz é esse trabalho de... sempre que a gente vai fechar com o cliente, nós fazemos várias reuniões, né? E a gente indica, fala, olha, coloca um gerador. Porque aí, se porventura acabar a energia, o gerador tá lá de stand-by, ele tá de retaguarda. Acabou a energia, liga o gerador, tudo volta a funcionar. E falando em gerador, né, o que me chama muita atenção, tem ali uma casa de eventos na rua 22, entre a 11 e a 9, né, que é o Café com Flores, né? Sim, e nesse final de semana nesse final de semana estava tendo algum grande evento e certamente começou bem cedo e foi até bem tarde, mas tinha um caminhão pela Avenida 11, né? Sim. E uma baita fiação, e essa fiação percorria da 11 pela 22, entrava lá dentro da casa, né? Eu achei um espetáculo. E, coincidentemente, esse evento eu estava fazendo. Foi um casamento, eu estava lá no café e lá, por uma questão assim, a 22, ela ali naquele ponto, ela é bem estreita, né? Uhum. E aí ela tem o estacionamento do lado esquerdo, a faixa de estacionamento do lado esquerdo da via, e aí o restante da via não sobra muito espaço, passa ônibus, tudo. Então, assim, como o gerador é muito grande, ele geralmente fica em cima de um caminhão. Então, na 11, ali naquele local ali em específico, o gerador não tem como ficar na 22. Então, ele se posiciona na 11, estica um cabo lá, vai mais de 50, 60 metros de cabo. E tem que ser um cabo de uma bitola, né? Porque ali ele não alimenta só... Isso é interessante também. Por exemplo, na maioria das vezes, o gerador ele não vai alimentar somente o som, a iluminação. Ele vai alimentar a energia a casa inteira. Então, assim, dali ele tem que entrar no padrão de energia para ficar de stand-by ali. Outra questão interessante. Com todo o som, lógico, o som emite o barulho, né? Não tem reclamação da vizinhança, não? Tem. Como é que lida com essa situação? Não é fácil. Bem, assim... O pessoal chama a polícia, como é que é? Como é que lida com essa situação? Isso aí vai muito do local, né? Então, assim, e eu entendo quem chama a polícia. Porque, assim, eu imagino que não é fácil a pessoa que mora próximo ao local. Por exemplo, eu tô lá fazendo um evento num lugar X, por exemplo, uma vez por mês ou a cada 2, 3 meses. A pessoa que mora próxima, todo final de semana, ela tá ouvindo, né, aquele barulho ali que pode estar incomodando. Então, assim, não é fácil. E aí é uma coisa que você tem que organizar de acordo com o local. Então, por exemplo, eu vou fazer um evento no local X, que lá eu tenho vizinho, então eu vou alinhar isso com o cliente, falar, olha, ali tem vizinhança, você vai ter banda? Olha, o ideal ali é trabalhar com um sistema de som mais reduzido, tal, pra gente não extrapolar. Agora, eu vou fazer num salão de clube e tudo, aí você pode, aí não tem problema.
E aí você tem que regular. É aquele lance que a gente falou lá no começo, né? Aí é a mão do técnico, fala, ó, dá uma segurada, e aí tem que ir regulando para tentar não incomodar a turma. O que é mais fácil você realizar, né? Trabalhar num ambiente fechado ou no ambiente externo, aberto? O ambiente externo, ele é muito mais difícil que o fechado. Muito. Por quê? Porque, assim, você dobra, às vezes, ou triplica a quantidade de dor de cabeça que você pode ter. A quantidade de intercorrência ali aumenta demais. Porque aí você tem que pensar se pode chover, se pode ter poeira, se pode ter vento. E aí você tem que pensar em todos esses detalhes. Geralmente você vai precisar de mais equipamento de som, às vezes mais equipamento de iluminação. Então, o evento num local aberto, ele é mais difícil, sem dúvida. Por conta disso, demanda mais equipamento, demanda você fazer um projeto melhor. Muitas vezes você tem que preocupar com vento, você vai ter que estaiar uma estrutura, você tem que se preocupar com todos esses detalhes, fora essa questão de chuva, né? Aí você tem que ver, vai ter que pôr tenda, vai ter que fazer um palco coberto, aí você tem que pensar em todas essas nuances. Então, realmente, no local aberto, a dificuldade geralmente é bem maior. Você já atendeu algum evento assim, meio inusitado, né? Vamos falar o quê? Geralmente você atende casamento, mas Sim. Você já atendeu alguma festa de divórcio, de velório ou não? Olha... Festa de swing. Não, essas eu ainda não atendi. É assim, quando você foca muito num setor, né, você acaba ficando muito... Você fica até meio conhecido ali, né, pela galera daquele setor, então você se ocupa muito com aquilo lá. Mas assim, eu já fiz muita festa pro pessoal de faculdade, eu fazia também balada, assim, sabe? O pessoal fazia as festas, assim, não era nada inusitado, mas era já festa de balada. Eu já fiz um pouco, mas inusitado, olha, eu não me lembro, sim, se teve alguma coisa. Velório, divórcio, não me lembro. Talvez eu possa ter tido algum aniversário que às vezes o cara tava comemorando alguma coisa a mais, um divórcio, alguma coisa, mas eu não fiquei sabendo, mas que eu me lembro, assim, não me lembro de ter feito algo assim, não. Aí em algum evento, por exemplo, de casamento, não apareceu a outra ou o outro no momento do casamento da festa ou não? Olha, A concorrente? Já teve, eu lembro que teve 2 casamentos assim que eu ouvi uma conversa, né? Ouvi dizer que uma vez eu acho que foi a mãe do noivo, eu acho que não gostava da noiva e queria aprontar um berrerê lá na igreja e tal. Surpresa. Uma surpresa, mas acabou que não virou, assim. Aí entra muito o pessoal do cerimonial. O pessoal do cerimonial, eles ficam muito atentos nisso, né? Assim, o que pode acontecer. Então, por exemplo, num casamento, se chega qualquer convidado e fala para mim, me dá um microfone aí que eu quero dar um recado. Eu não faço isso. Eu não falo, olha, só o cerimonial liberando. Porque senão pode acontecer você não sabe o que pode acontecer, né? Então, assim, a gente fica muito atento nessas coisas e aí o cerimonial fica sempre ligado. Então, assim, quem que é aquela pessoa ali? Parece que... Porque pode estragar, né? Todo um sonho de uma pessoa ali pode ser estragado ali no dia. Num evento que tem a banda, tem um cantor, não tem aquele ou aquela que está meio alterado pelo álcool, não está querendo... eu quero cantar também, né? Como é que lida com isso? Isso sempre tem. O pessoal, lógico, né? Chega no evento depois do início ali do evento, tá tranquilo ainda, mas aí vai comendo, vai tomando umas, e aí o pessoal quer cantar, quer dançar, mas assim, a gente lida com isso numa boa, né? Quem na verdade acaba tendo que lidar mais é justamente o pessoal da banda, né? O cantor, cantora, que aí tem que ter um joguinho de cintura ali pra não... Como é que fala? Pra não deixar atrapalhar o show, também não ser ignorante com a pessoa, e aí tem que ter um joguinho de cintura. Mas o pessoal geralmente lidar bem com isso, vai numa boa. Igor. Bom, quero dar um recado aqui da Alma Jeep, né? A Alma Jeep de Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade, Compass e Commander com taxa 0. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com supervalorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora toda a linha com 5 anos de garantia.
Tiago, vamos imaginar aí que você tem ali a Dona Maria que quer fazer a festa de 15 anos para sua filha, é uma festa pequena, né? E tem lá também alguém que queira fazer um casamento no Berrantão, que é um espaço bem grande. Diz aí para quem está ouvindo aí, quais os tamanhos de eventos que você pode atender? Certo. Bem, nós atendemos assim, eventos de pequenos a grandes eventos, né? Lógico que a gente tem assim a agenda nossa, principalmente essa parte de evento social e corporativo também, o pessoal costuma sempre reservar as datas com bastante antecedência, né? Então, por exemplo, tem cliente que está cotando o preço para casamento em 2027, entendeu? Então, assim, geralmente o pessoal fecha com 6 meses, 1 ano de antecedência. Então, o que acontece? Às vezes a gente acaba atendendo um evento de médio para grande porte, mas não porque nós não atendemos o pequeno, mas é que naturalmente o pequeno ele costuma te procurar mais de última hora, porque às vezes a pessoa não está programando que vai fazer um evento, tudo mais. Então, assim, não é sempre que nós conseguimos atender por conta disso, por conta de agenda, mas nós atendemos. Então, por exemplo, o cara precisa de um sistema de som mais compacto, com um sistema de iluminação, tudo, nós atendemos. Porém, assim, nós só não atendemos quando o cara precisa de um negócio muito pequeno, assim, falar, precisa só de um joguinho de luz, ou de uma caixinha de som para ficar tocando. Nós não atendemos porque, como a gente investiu para atender eventos de porte um pouco maior, os nossos equipamentos são equipamentos todos de linha profissional. Então, não é um equipamento que você pode deixar na mão do cliente para o cliente se virar com aquilo, entendeu? Porque aí você corre risco do cliente ou não conseguir operar, ou danificar e tudo mais. Então, todo evento que a gente vai fazer vai ter um operador técnico. Isso é de praxe, então vai ter um operador. Então, por conta disso, quando o cliente precisa de, às vezes, eu preciso só de uma caixinha para colocar num aniversário ou uma iluminaçãozinha, a gente acaba não fazendo por conta disso. A gente hoje já ou não tem esse equipamento muito pequeno, ou a gente acaba não conseguindo porque não vai ser interessante nem para nós e nem para o cliente, porque vai ficar caro para ele e tudo mais. Mas assim, geralmente eventos de médio e grande porte, igual você falou, Berrantão, a gente atende, Grêmio, a gente faz muito lá. Por exemplo, o Café com Flores, que é um lugar que você citou, né? Ele é um lugar que ele faz um casamento mais intimista, um lugar muito bacana, tudo. Mas é um casamento mais intimista, tudo. Então, assim, geralmente ele demanda um equipamento menor por conta do espaço físico. Mas são eventos, sim, que são bem detalhistas, só que demandam um equipamento menor por conta do espaço físico, porém, ele te dá a mesma responsabilidade no evento grande. Mas a gente atende, que nem eu falei, Grêmio, Berrantão, até Solar de IP, Chácaras, a gente atende esses eventos todos aí. E você tá situado aqui em Barretos, né? Mas a gente tem ouvintes aí em Guaíra, em Miguelópolis, em Planura, em Frutal, tem Olímpia, tem aí Colina, Bebedouro. Você consegue também alcançar essas cidades? Sim, sem dúvida. Até assim, qual é o raio de abrangência em termos de quilômetros aí? O raio de abrangência nosso, eu tô para te falar que eu já cheguei a atender o evento na Itália. Fiz um casamento lá na Itália uma certa vez. Foi um período que eu morei lá, tudo, e atendi um evento por lá. Mas, assim, no geral, assim, a gente costuma atender aqui por volta num raio de 200, 300 quilômetros, né? Mas, assim, a possibilidade de ir para outros lugares mais longe, assim, é só uma questão... É porque, às vezes, o cliente não te conhece, tudo, e, por exemplo, para um evento social... Às vezes, pro cara te levar para fazer um evento muito longe, assim, para outro estado, tudo, vai ficar muito caro, porque aí você tem uma despesa logística grande, né? Então, por exemplo, esses casamentos que a gente monta, a gente leva um caminhão grande, entendeu? Um caminhão grandão de equipamento, tem caminhão, tem van, então, assim, tudo isso, para você levar para uma distância muito longa, vai ficar muito caro pro cliente, às vezes. Mas a gente faz. Então, Colina, por exemplo, eu tive lá no mês... Em maio, estive lá em maio, fiz um casamento lá em maio, no Dubai Eventos lá, um salão bacana. Guaíra eu atendo muito, faço muito em Guaíra, lá tem o Coliseu, o Espaço VIP, o Grêmio, o Colorado lá também é um lugar muito bacana, que eu já fiz muito evento. Guaíra é muito legal lá. Bebedouro também atendo, já fiz várias coisas por lá. Então, assim, a região toda
que quiser nos contactar, a gente tá aí. Maravilha. Aquino? Você falou que você atende eventos de vários níveis, né? Eu queria saber o seguinte, bem prático aqui para quem está ouvindo o rádio, né? É caro, né? O que é um evento barato e o que é um evento mais sofisticado? É lógico, ele é proporcional conforme a clientela. O que é possível fazer com um cliente mais simples e você pode chegar a quanto financeiramente? Tá. Vamos lá. Essa é uma pergunta que é bem complexa, que é aquele lance que eu falo. Quando o cliente me contacta, eu não costumo passar para o cliente assim, olha, eu tenho um pacote X, um pacote Y, um pacote Z. Eu tenho um pacote de, por exemplo, de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil. Por quê? O som e iluminação e painel de LED e tudo mais é muito subjetivo, porque é que nem eu falei lá atrás, o cliente ele não entende o que ele está contratando na maioria das vezes. O cara não é técnico, então você fala para ele, olha, eu vou colocar um Moving Beam 14R vou colocar um par LED 18x18 RGBWA. O cara não vai entender nada, na maioria das vezes, né? E aí, eu gosto de conversar com o cliente e entender o que ele precisa. Porque, é que nem eu falei, eu não costumo montar, eu não tenho pacotes, porque eu costumo montar os eventos de uma maneira bem personalizada. Então eu gosto de ver o que o cliente quer e falar, ó, tem cliente que quer investir, mas ele quer um evento mais clean. Ele não é... Por exemplo, eu fiz um evento há um tempo atrás, que foi numa fazenda, e o pessoal, eles queriam que transparecesse aquele ar da fazenda. Então eles não queriam uma festa de alta tecnologia, com painéis de LED e tal. Eles queriam uma estrutura legal para a banda, atender o que a banda precisava, mas eles queriam uma pista de dança clean, um negócio clean. Porém, foi um evento que investiram muito com decoração e tudo mais. Era um pessoal que tinha uma condição, era um pessoal milionário. Então, assim, eu gosto de entender o cliente para ver o que ele precisa por conta disso, para a gente entender o que a gente consegue montar. Mas, assim, de uma maneira mais direta, para a gente não, né, porque é difícil explicar, mas, assim, tentar de uma maneira mais direta. Por exemplo, hoje, o cara que precisa de fazer um aniversário, e ele precisa de um sistema de som, iluminação, DJ, ele gasta ali, por exemplo, por volta de R$4.000, por exemplo. E aí, agora, o céu é o limite, entendeu? Tem evento que fica 20, 30, 40, 50 mil. Pode ficar, ou até mais, né? Então, assim, porque aí tem clientes que querem fazer, entendeu? A gente já fez uns eventos bacanas, assim, que aí o cara quer colocar painel de LED no teto, quer fazer um túnel de não sei o que lá, quer fazer uma iluminação riscando o céu e tudo mais. Então tudo isso é possível, mas aí o cara vai ter que investir, entendeu? E como é a forma de pagamento desse evento, né? Principalmente para quem é do setor mais simples, né? Como é que é a forma de pagamento disso? Tem que ser pagar adiantado, você parcela, paga no cartão, como é que é? Geralmente, a maioria dos clientes que a gente atende, principalmente por conta do setor de ser evento social e corporativo, a maioria dos clientes pagam à vista porque ele já reserva aquele investimento e tudo mais. Então, assim, porque o cara que às vezes parcela, já aconteceu, às vezes tem cliente que fala, você parcela no cartão? Dá para parcelar. Tranquilo, o cara quer parcelar em 10, 12 no cartão, lógico que ele vai ter uma taxinha de juros sempre, tudo, mas dá para parcelar. Porém, a maioria das pessoas, eu vejo que todas as pessoas, independente da classe social, ela costuma fazer uma reserva e já acertar aquilo lá à vista. Então, assim, a gente fecha contrato, geralmente a gente pede um sinal no contrato, né, que é uma segurança para ambas as partes. Então, a gente... quando confecciona o contrato, a gente pega ali geralmente de 5% a 10% do valor, e aí o cliente vai acertar o restante do contrato só ali próximo do evento, só ali na semana do evento, geralmente. E as despesas nossas também são todas à vista, né? Então, assim, a gente tem que pagar combustível, alimentação, porque, assim, o pessoal, tem muitas pessoas, assim, olham e falam assim, nossa, mas às vezes, igual a gente tá falando de valores aqui, né? E aí eu imagino que o pessoal faz uma conta básica, assim, fala, nossa... Mas se você fizer um evento por fim de semana de R$4.000, você vai ganhar 16 mil no final do mês. Quem me dera fosse isso, entendeu? Quem me dera.
Infelizmente não é, porque assim, você tem muitos custos que são à vista. Então você tem manutenção de equipamento, lâmpada, funcionário, você tem os freelance que a gente tem que contratar muito, combustível, despesa com logística, alimentação. Então os gastos são bem altos e eles são gastos que você tem que pagar à vista. Então assim, e fora que assim, o investimento nosso também é que nem eu falo, para mexer com empresa de som é igual quem mexe com aviação. O cara tem que gostar muito, tem que ser apaixonado, porque é um buraco meio sem fundo. Você sempre está investindo, porque senão você fica parado no tempo. É tecnologia, né? Tecnologia você sabe, é igual o smartphone. Você compra um hoje, passa 2 anos, você fala, nossa, aqui tá ruim, aí você tem que trocar, porque aí surge tecnologia nova e se você não trocar, você fica para trás no mercado, entendeu? Casamento é civil, mas também tem o casamento religioso. Você já atendeu algum? Normalmente o casamento é católico ou é evangélico? Normalmente, né? Mas você já atendeu de outras religiões, por exemplo, casamento muçulmano, casamento na Umbanda, no Candomblé, como é que... Olha, eu acho que o que eu fiz... a maioria dos que eu faço, assim, na maioria, ou é católico ou evangélico. Então, assim, o católico, o pessoal sempre casa na igreja, né? Porque até eu não sabia. Eu tava conversando uma vez com o Zezinho, sabe? O Zezinho da cantor da... o Zezinho, ele inclusive toca em cerimônias e tal. Da Mini Basílica. Da Mini Basílica, isso. O Zezinho é parceiro. Gente boa. E aí ele me explicou, o padre, ele não pode fazer o casamento fora da igreja, entendeu? Teve um casamento que eu fiz, que foi numa chácara, que foi um padre, mas era um padre, eu acho que era, não sei se era de uma igreja protestante, era alguma coisa assim, porque ortodoxa, talvez. Não sei muito bem, mas assim, o padre não faz fora da igreja. Então, assim, geralmente quando o casamento é católico, o pessoal faz na igreja e aí já tem um sistema de som da igreja. Alguns casos, às vezes eu preciso de montar um som na igreja também, né? Que a gente monta o sistema porque tem casamento que o pessoal vai soltar a música da cerimônia do notebook, tem casamento, muitos casamentos, a maioria até dos que eu faço, o pessoal coloca banda para fazer a orquestra ao vivo. Então, assim, os católicos costumam ser dessa forma e às vezes a gente leva um sistema de som. O evangélico, o pessoal faz muito nas como é que chama? Nas chácaras. O pessoal faz muito. Então, assim, o pastor vai até a chácara e faz a celebração lá e depois já faz a festa ali também. Agora, fora essas duas religiões, eu já fiz casamento budista, que aí fizeram a cerimônia também no local do evento, no local da festa, né, quer dizer. Cerimônia budista eu fiz, muito bacana, diferente, assim, do que a gente está acostumado. Teve uma vez que eu fiz que o pessoal, eu lembro que foi uma cerimônia que o pessoal, eles eram do espiritismo, também teve uma cerimônia religiosa específica ali do espiritismo que eles fizeram, foi numa chácara também, mas eu acho que foi só isso. O muçulmano, por exemplo, não sei muito bem como funciona, né? Como é que é feito o casamento, se é feito na mesquita. Apurar, né? Mas os que eu fiz mais diferente, assim, eu acho que foi o budista, que foi muito bacana, e o espiritismo, que foi legal também. Dizem que os evangélicos são os mais exigentes, é verdade ou não? Olha, não, até que não. Assim, geralmente quando nas cerimônias aí, as cerimônias... É que nem eu falei, eu já fiz muita cerimônia evangélica, mas aí a mesma banda que toca na cerimônia católica ou evangélica, a banda é a mesma. Então, assim, a exigência de equipamento é a mesma. E geralmente essas orquestras da parte da cerimônia é reduzida, não é igual a banda de baile. Então eles vão levar ali um teclado, um violino, um saxo, uma flauta, um violão, mas não costuma passar disso, entendeu? Então é um equipamento um pouco mais reduzido. No geral, assim, o pessoal da igreja evangélica não é muito exigente, assim, nessa parte técnica, né, de músico e tal. Eles são muito bons, eu tenho amigos até que são da igreja evangélica, que são músicos, assim, excelentes mesmo, mas são um pessoal tranquilo, muito tranquilo. E assim, falando de diferencial, né, eu acredito, né, mas você me corrija se eu estiver errado, mas o diferencial de ter você no som, na iluminação, também é porque você tem a formação de engenharia elétrica, né? Isso ajuda? Ajuda. É mais caprichoso, é mais...
Olha, mais técnico? Eu não sei bem se por conta da engenharia só. Assim, a engenharia, lógico, que ajuda muito nessa parte técnica, né? Porque você precisa de dar uma manutenção em equipamento, você vai ter que, num evento, você tá sempre ali. Você tem que ligar uma energia, a gente não usa tomada, né? Tomada da parede, né? Todo o equipamento vai ligado direto no padrão de entrada da chácara, do salão. Então a parte de engenharia ajuda muito. Mas assim, eu sempre acredito no conhecimento em T, né? A gente fala em T. Que é assim, você tem um conhecimento básico de diversos assuntos, assim, diversas coisas, e você tem a cauda do T, que é o seu conhecimento específico ali, né? Onde você aprofundou. E eu acho que isso é interessante porque eu sempre gostei, igual a parte, que nem eu falei, a parte de informática me agrega demais, porque hoje você vai mexer numa mesa de som, numa mesa de iluminação, elas estão todas hoje usando softwares, você vai ligar isso no notebook e tudo mais. Então a parte de informática agrega demais, a parte de engenharia agrega também. Eu também eu faço em casa, tem uns equipamentos, umas coisas que eu faço lá, uns equipamentos que a gente guarda, umas coisas que são os cases, né? Que é uns caixotes, parecem uns caixotes com umas proteção assim pra gente guardar equipamento. E eu faço esses negócios, eu gosto de marcenaria, aprendi e tal, cheguei até a fazer um curso e tal uma vez. E eu gosto, então eu faço algumas coisas quando dá tempo, que ultimamente tá meio difícil, mas eu gosto. Então tudo isso eu acho que vai agregando no evento, entendeu? E assim, o diferencial assim nosso da Energy, né, é justamente essa questão de personalização. Então, como eu falei pro Aquino agora há pouco, a gente vai fazer um evento, a gente gosta de conversar com o cliente, entender o que ele quer e montar uma estrutura personalizada, entendeu? Não montar aquele pacote toda vez a mesma coisa. A gente gosta de personalizar porque eu acho que isso vai gerar uma satisfação maior pro cliente. E essa questão do capricho, né? Isso é importante. Não só eu, diversas empresas, Barretos tem muitas empresas bacanas, e a gente tem esse cuidado. Então, assim, você tem que passar um cabo, onde vai passar um pessoal, você vai passar uma fita própria para prender esse cabo no chão, você vai montar equipamento de uma maneira que ele fique escondido, entendeu? A gente não vai montar o equipamento assim, tem muito casamento, muito aniversário, que você chega, você não sabe nem onde está o som, entendeu? Você não vê onde está, porque a gente colocou, o pessoal da decoração fez um fechamento de tecido, a gente coloca atrás, então são todos esses detalhes para fazer um evento mais próximo da perfeição, hein? Bom, o nosso convidado, o Thiago, ele vai ganhar uma caneca do programa Café com Prosa. Para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, está vendo aqui pela nossa câmera, tá uma caneca de louça, que é um patrocínio lá da Graphic Brindes Barretos. Bom, nós estamos caminhando para os momentos finais do programa. Eu quero passar a palavra para o Aquino aí para fazer a sua despedida. Quero dizer que esse encontro, esse bate-papo, essa boa prosa, né, foi muito interessante, aprendemos bastante, né? Eu não tenho habilidade com som, muito pelo contrário, né? Mas aprendemos bastante. Eu só queria entender o seguinte, Thiago, como é que faz para a gente contratar você? Pelo menos trocar uma ideia, demonstrar um interesse, né? Já despedido do público, mas como é que a gente faz isso? Pode falar suas redes sociais, seu endereço, seu telefone, fique à vontade. Vamos lá. Bem, as minhas redes sociais você pode encontrar no Instagram e no Facebook, Energy Barretos. Energy de energia em inglês mesmo, Energy, E-N-E-R-G-Y, Energy Barretos. O nome da empresa é Energy Som e Iluminação. Energy Produções e Eventos, na verdade, desculpa, eu alterei recentemente. Energy Produções e Eventos, mas é só procurar a gente no Instagram, pelo telefone também, o telefone é 17982000386. Repita. 17982000386. É isso aí, então, eu agradeço aí a presença do Thiago Henrique Pereira de Souza. A gente se conheceu há muito tempo atrás, sim, né? Sim. Nem sei aonde, mas... E aí, de lá pra cá, perdurou essa amizade, sim, né? E é isso, pessoal. O programa Café com Prosa fica por aqui. Ele volta na próxima segunda-feira, desta vez com o Rafael Dutra. E eu me despeço de vocês aqui. Vocês moram no meu coração, mas não pagam aluguel.
A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade, Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep, faz o trânsito, começa por você. Dia dos Namorados. Not Shopping Barretos. Amor, meu porto seguro. Até 12 de junho, nas compras acima de R$250. Concorra a 8 pacotes para Porto Seguro com acompanhante tudo pago da Azul Viagens. Not Shopping Barretos. Várias versões do presente para o seu amor. Para o seu amor. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!